pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e o tema da aula de hoje é a regra da cadeia, que consiste em obter uma forma de derivar uma função composta. Nesse vídeo apresentaremos dois exemplos aplicando a regra da cadeia e ainda uma prova de como que é a regra da cadeia. Fica aí até o final e não perca nada. Vamos aprender? Derivada da função composta, mais conhecida como a regra da cadeia. Vamos ver como que fica a derivada dessa função que é composta. Então, eu vou pegar uma função y, que é um g de u, e a u é uma f de x. Então, na verdade, eu estou derivando g de f de x. Eu quero saber como que deriva essa função composta, g de f, tá? A hipótese é que essas derivadas, derivada de y em u e derivada de u em relação a x, existem. Então, essa é a nossa hipótese. Se essas duas derivadas existirem, então, essa função composta é derivável e a derivada é dada por... Como que eu derivo y? Eu vou derivar g e aplicar na f, então, fica g' de f, vezes a derivada da de dentro, que é f', tá? Geralmente, a gente usa isso daqui, ó, y é igual a uma g de u. Lembrando que u é uma função que depende de x, tá? Então, a gente sempre fala assim, ó, y' é g' de u vezes u', tá? Então, é bem conhecida assim também. Uma outra forma de definir, essa forma que é muito usada no cálculo 2. Derivar y em relação a x é derivar y em relação a u e multiplicar pela derivada de u em relação a x. Isso aqui é u', não é, ó? Isso aqui é u', e esse daqui é y, na verdade, é y' aplicada em u, né? Tá? Então, eu vou derivar y e vou aplicar em u, e vou derivar u em relação a x, tá? Vamos ver, então, um exemplo antes de demonstrar a regra da cadeia. Vamos ver esse exemplo aqui, olha. Eu tenho essa função elevada à sétima. Claramente, eu vejo que a função de dentro é a função 2x mais 1 sobre x quadrado. E a função g é x elevado à sétima. Repare que essa função y é g de u de x. Por quê? O que a função g faz com a u? Eleva a u à sétima. Ó, então, a função g, ela pegou a u e elevou à sétima, tá? Pela regra da cadeia, como que eu derivo isso? Eu vou derivar a g e vou aplicar ela em u vezes a derivada de u. Então, y' vai ficar quem? Quem que é g'? Vamos pegar só a g, ó. Quem que é g' de x? É a função regra da potência, ó, 7x à sexta, tá? Quem que é g' aplicada em u? Então, eu vou fazer a composta agora, ó. Então, vai ficar 7 a u, tá? Porque eu tô fazendo g' de u. A u, né, 2x mais 1 sobre x ao quadrado. Então, eu fiz, ó, g' agora de u, tá? G' de u de x é 7u de x elevado à sexta, tá? Então, eu fiz, ó, isso elevado à sexta. Então, eu fiz a primeira parte, ó, g' de u. Aí, eu não posso esquecer de multiplicar pela derivada da u, que é a de dentro, ó. Como que eu derivo a u aqui? Eu vou usar u' de x. Isso aqui não é um quociente, então, eu vou usar a regra do quociente, ó. Mantenha de baixo ao quadrado, a de baixo vezes a derivada da de cima, menos a de cima, não pode esquecer de pôr parênteses, vezes a derivada da de baixo. Regra do quociente, porque isso aqui é um quociente. Se você não viu a regra do quociente, pega o vídeo anterior aqui da playlist que está ensinando a regra do quociente. Então, gente, o' de x vai ficar 2x ao quadrado, ó, tô multiplicando, tá? Menos 4x ao quadrado, menos 2x sobre x à quarta. Quando eu resolvo aqui, eu já vou colocar o' aqui, ó, vai ficar menos 2x ao quadrado, menos 2x, tá vendo? Ó, menos 2x quadrado, menos 2x sobre x à quarta, tá? E aí, eu obtenho, então, a derivada. É claro que você pode colocar x em evidência, né? Fatorar aqui,
simplificar, mas não tem necessidade não, tá? Então, isso daqui é a função derivada. Então, como que eu gosto de fazer? Olha aqui, ó, função u elevado a sétima. Derivada, 7u à sexta vezes a derivada de u, u', tá? E aí fica a regra da cadeia aqui. Não se esqueçam dos parênteses. Vamos ver mais um exemplo. Como que vai ficar? Olha, y'. Lembrando que aqui primeiro eu tenho um produto, então eu vou usar a regra do produto e da cadeia. Como que é a regra do produto? Deriva a primeira, dá 8, vezes, mantém a segunda função, mais, estão lembrando, mais, repete a primeira função com os devidos parênteses e multiplica pela derivada da segunda. Essa segunda função é uma função u elevada a 5, a quinta, né? Então, vai ficar u à quinta, como que eu derivo? 5, u, mantenho a u, elevado à quarta, vezes a derivada da u, que é a derivada da de dentro. Muita gente erra isso aqui, coloca 5, já põe a derivada aqui dentro elevada à quarta. Não é. É 5u à quarta vezes u', que é a derivada de u. Derivada da de dentro, gente, ó, 12x ao quadrado, derivada de uma constante 0, tá? Então, essa função aqui é a derivada dessa de cima, tá? Usando o quê? Regra do produto, regra da potência, regra da soma e regra da cadeia, tá? Então, nessa derivada aqui, a gente usou várias regras. E agora, por último, vamos fazer a prova, que é a demonstração da regra da cadeia, tá? Como que vai ficar? Eu quero provar que, se eu tenho g de f de x, a derivada é g' de f vezes f', ou seja, deriva de fora, aplica na de dentro, que é a u, ó, g' de u vezes u', tá? Então, isso aqui é a mesma coisa de falar que é g' de u vezes u', tá? Vamos ver como que eu provo. Suponha primeiro que exista um intervalo i aberto que contém o x, que é o valor que eu quero olhar a derivada, de tal forma que eu vou falar um L acréscimo, vai ser, vou definir esse L como sendo f de x mais h menos f de x. Esse L, gente, ele não é zero, porque o h tende a zero e não é zero, tá? Sempre que esse valor x mais h ainda estiver dentro desse intervalo i e o h não for zero. Repare que o h tende a zero tanto quanto eu queira, mas não assume o valor zero. Primeiro, observe que isso equivale a dizer isso, ó, f de x mais h é f de x mais L, ó, f de x mais L. Essas duas coisas são equivalentes, tá? Esses dois aqui. Eu vou usar assim, mas a definição do L é essa. Então, vamos lá. Vamos aplicar a definição na função y. Y é g de f de x. Quem é a derivada? G de f de x mais h menos g de f de x sobre h. Eu apliquei aqui, ó, a definição na função que eu quero derivar, que é essa função composta, tá? O que eu vou fazer agora? Primeira coisa, no lugar desse f de x mais h, ó, eu vou falar que ele é f de x mais L. Então, nesse lugar aqui, eu escrevi f de x mais L, tá? Segunda coisa, eu vou multiplicar e dividir por L, porque eu não altero a igualdade. Ó. L sobre L dá 1 sobre esse H que já tinha. Então, primeira coisa é usar que f de x mais H é f de x mais L. Segunda coisa, eu multiplico e divido por L, porque eu não altero a igualdade, porque o L não é zero. Ele vai tender a zero, mas não é o zero, tá? E aí, o que eu faço, então? Eu vou lembrar que a U é um f de x, tá vendo? Ó, f de x é um U. E aí, gente, nesse lugar de f de x aqui eu escrevo U, nesse f de x eu escrevo U. E aqui é L tendendo a zero. Vamos ver que quando o H tende a zero, ó, o L também tende a zero, porque vai ficar f de x menos f de x, né? Isso aqui vai tender ao f de x menos f de x, sobra um L que tende a zero. Então, L tendendo a zero disso, vezes, sobrou L sobre H, não é? Ó? Só que o L é f de x mais H menos f de x. Então, no lugar do L, eu coloquei f de x mais H menos f de x.
sobre H. E aí, gente, acabou a demonstração. Por quê? Olha, isso daqui é a definição, isso daqui é a definição da derivada de G. G aplicada em U, ó. Então, vai ficar G' de U. G' de U, por definição. Esse daqui é F' de X. Então, eu tenho G' de U vezes F' de X. Só que a U é F de X, ó. Então, eu vou ter G' de F de X vezes F' de X. Ou eu poderia escrever como eu mais encontro, que é G' de U vezes U'. Ó, porque o F é U, então F' é U'. E aí, eu termino a demonstração da regra da cadeia. E aí, gostou da aula? Se gostou, assista ao próximo vídeo da playlist e não perca nada. Vamos aprender sempre. Compartilhe o vídeo com seus amigos para que esse projeto sempre cresça e floresça. Até a próxima. Tchau!